entrando no ar mais uma vez aí, sua companhia, todo dia às 10h30 da noite, aqui no canal 27 da Rede TV Shop. E se você não conseguir assistir pela televisão, www.redetvshop.com, entra lá que você assiste a todos os programas. Os que já foram feitos, e também os gourmets com Denise Amantini, não tem erro. Hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Shop uma figuríssima tradicional de Bauru, um empresário de primeiríssima linha, de uma família tradicional, que já teve uma empresa aqui, que a hora que eu disser vocês vão se lembrar. A família acabou se desfazendo dessa empresa, passando essa empresa para um grupo americano, mas esta figura que está comigo hoje entrou novamente no ramo dos negócios e mais uma vez, né, mão de Midas, tudo que ele toca vira ouro, a empresa dele está prosperando e muito bem, obrigada. Estou falando de Caio Kolbe, que está conosco hoje aqui, uma honra te receber aqui, meu querido. Muito obrigada, viu? Obrigado, Caio Kolbe, 55 aninhos, São Paulino, gente fina, São Paulino, casado, 3 filhos, graduado e pós-graduado em administração pela FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi diretor de marketing, de vendas, diretor, superintendente, presidente da Tilibra de 85 a 2001. Já foi diretor do CIESP, né, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, presidente do Noroeste, presidente do basquete, já jogou basquete, enfim. É uma pessoa que tem muita história para contar para a gente hoje, né, Caio? Um pouquinho, né? Eu queria começar falando um pouquinho sobre a origem da Tilibra com o fluminense João Batista Martins Kolbe, que é seu avô. Meu avô. Né? Ele que veio para cá, para Bauru, vendeu uma casa que ele tinha, falou, não, primeiro os negócios, a casa depois eu compro outra. Conta É uma história bonita, exatamente. Ele primeiro veio a Botucatu, trabalhou numa papelaria, depois veio mudou-se para Bauru, trabalhou em outra tipografia como empregado, e aí o lado empreendedor falou muito alto, ele realmente colocou o próprio negócio em funcionamento, e para isso ele teve que, para se capitalizar, vender a casa, mandar a mulher e os filhos morar numa cidadezinha da região de Bauru. Mulher que estava grávida do 3º filho, é uma história bacana. Nossa. E aí deu início a Tipografia Brasil, que depois se transformou em Tipografias e Livrarias Brasil. Que é daí que vem o nome Tilibra. Da primeira sílaba das 3 palavras, Tipografia Livrarias Brasil. Tá. E aí foi a primeira sociedade anônima de Bauru? Primeira sociedade anônima de Bauru, muito moderno, João Kolbe, em muitos aspectos, né? Nesse um deles, na parte também social e de recursos humanos, vamos dizer assim, avançado, de conceder benefícios aos funcionários, aos principais colaboradores. Uma frente do seu tempo, cara. Exatamente. Construía casas, bacana, muito, muito interessante a figura humana e o legado do João Kolbe. E depois teve a sequência com a geração. Ele teve 4 filhos homens, meu pai e mais outros 3 irmãos do meu pai. Eles foram a 2ª geração da Tilibra, que deram sequência também. E depois a minha geração, 3ª geração da família Kolbe, eu, meus irmãos, meus primos, demos também um impulso importante, e aí a empresa cumpriu a sua sina de empresa familiar e tal, que estava caminhando para a 4ª geração. Aí vai aumentando, né? É progressão geométrica? Vai ficando mais difícil a administração societária, e uma das alternativas que foi escolhida foi a venda, que é uma solução para a família. E o que é interessante é que preserva a empresa, preserva os empregos, enfim. Então mas você sabe que na época que vocês venderam a Tilibra, eu já estava aqui em Bauru, me deu um aperto no coração, assim, um sentimento de, puxa vida, mas a Tilibra é uma coisa tão nossa, tão né, mais do que ser uma coisa do Brasil, uma coisa nossa de Bauru, da família Kolbe. Deu, sabe que deu, e isso foi uma coisa que eu constatei, assim, de uma maneira geral, assim, uma consternação, assim. Faz totalmente sentido, exatamente porque a família foi proprietária da empresa por, 78 anos, então essa ligação era muito forte, muito. Né? Realmente você é um orgulho, a Tilibra é um orgulho nosso, né? Hoje, por ser uma empresa americana e tal, enfim, inclusive o grupo americano que comprou a Tilibra da família Kolbe já vendeu essa divisão de negócios, esses grupos são muito grandes, para uma outra empresa americana, as pessoas nem sabem
isso não foi tão divulgado. Mas, enfim, agora, por ser uma empresa multinacional, é uma coisa mais fria, né, menos próxima da comunidade, no caso, no período que a família Kolbe dirigia e tal, tinha um envolvimento um pouco maior. Mas esse é apenas um detalhe. O importante são os empregos que ela gera e os impostos que ela recolhe, e isso contribui bastante. Essa é a visão de empresário que ele tem, não é à toa que hoje ele está onde ele está, né? A primeira lojinha na Batista de Carvalho? A primeira lojinha foi Batista de Carvalho. Todo mundo começou na Batista de Carvalho. E aí depois que foi lá perto do... onde está, na Vila Cardia, Vila Antártica, foi no início dos anos 60. Foi no início dos anos 60, já são 50 e tantos anos ali. Viu, em que época em que você trabalhou na Tilibra durante muitos anos, em que época você jogou basquete e depois você se interessou? Aí tem toda uma outra história que é a Tilibra patrocinando basquete, você presidente. Conta um pouco desse lado, dessa história. Eu e muita gente de Bauru, da minha geração, eu sou nascido em 57, nós fomos da primeira escolinha de basquete do Luso, Clube Luso que brasileiro. Que também já não tem mais. Né? Quando o Luso foi recém-criado pela família Marta, pela comunidade portuguesa, o Flávio De Ângeles, finado Flávio De Ângeles, querido, foi o primeiro professor de basquete da geração nascida entre 53 e 57. Começaram as categorias menores, pré-mirim, mirim, do Luso, e o Luso se tornou um lugar, enfim, fez escola nas categorias de base do basquete, um trabalho que começou no ano de 67, faz bastante tempo. Então eu fiz parte da primeira escolinha, depois do primeiro tinha equipe pré-mirim com 10 anos e joguei até os 17, 18, que depois foi estudar em São Paulo, nas categorias de base do Luso, pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. Ganhamos muitos títulos do interior de São Paulo. Estadual, não conseguimos, perdemos uma final para o São Paulo Futebol Clube em Bauru, em Bauru perdemos Só que fervia, a final. Né, Caio? Fervia porque a cidade era menor, então, enfim, isso acabava movimentando bastante as categorias de base e tal. E obviamente que isso gerou uma paixão muito grande. Eu também gosto de outros esportes, gosto de futebol, joguei no Baquinho, infantil, dente de leite, enfim. E também fez com que lá na frente, depois já na Tilibra e tal, a gente pudesse apoiar, patrocinar inicialmente a equipe do Luso, que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, que acabou ganhando o campeonato, acabou tendo a oportunidade de subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Isso eu estou falando 95, 96, e a partir de 96, então, eu, como era presidente da Tilibra e tal, consegui convencer os sócios, demais e tal, enfim. Aí abraçamos um projeto bacana de marketing esportivo, organizado e estruturado, e que acabou dando muitas glórias para o esporte de Bauru, porque o Bauru Tilibra Copimax foi campeão paulista em 99, vice-campeão paulista em 2000 e campeão brasileiro antes do advento da NBB no ano de 2002. Então, e foi a base do que a gente tem até hoje, que é bacana, que é o time de Bauru, basquete profissional. Coordenado pelo seu Guerrinha. Hoje o Guerrinha. Que eu quero trazer aqui também. Pelo Pascoaloto. Então foram raízes bem fortes que foram, de alguma forma, fincadas com o projeto do Tilibra Copimax. E essa tradição do basquete, Bauru não vai deixar de ter nunca, eu acredito. Porque já existia. Quando o Luso foi criado e o Flávio De Ângeles, o seu Rodrigues assumiram parte da direção, muita gente já fazia basquete em Bauru, e nós temos que destacar sempre a figura do Raduan Trabulsi, que eu era garoto, eu falei que o Luso começou em 67. Em 64, Bauru foi campeão estadual juvenil, foi campeão estadual. E eu, garoto, fui assistir no ginásio da IT, a final, jogava Tidei, Caetano, enfim. Essa é história. É história. Como dizia
o Raduan, olha, a equipe jogava no ginásio da IT, estava inscrito com o Noroeste na federação e usava o uniforme do Sesc. Enfim, os caras faziam na raça totalmente. Então tem que se lembrar, sabe, desse pessoal. Gobinho jogava, era garoto, jogava nisso. Enfim, figuras que estão por aí. E que então Bauru tem tradição em basquete. Tem. Quando agora do advento da NBB, eu fui a vários jogos com meu filho adora. Bacana, Estou sempre na Luz, que infelizmente foi derrubada, não existe mais. E agora no Panela de Pressão, estou direto lá. Que entende pra caramba. Eu preciso segurar o meu filho, porque senão ele entra lá para bater no adversário. Porque entendeu? o basquete envolve o torcedor. Muito legal, é um orgulho muito grande. Eu tenho um orgulho muito grande dessa tradição que nós temos aqui. Eu me considero bauruense, né? Bacana. Eu não sou daqui, mas Bauru sempre me recebeu de braços abertos. Como é que você foi parar presidente do Norusca? Isso é uma outra paixão também. Também de garoto, sempre curti também o Noroeste, sempre fui torcedor, sabe? Fui em 1970 com 12, hoje eu estou nostálgico. Mas esse programa é para isso mesmo. Fui garotinho, com 12, 13 anos no Parque Antártica, quando o Noroeste estava tentando voltar para a primeira e voltou ganhando do Nacional e tal, Cláudio Amantini, que era o presidente, gol dos mais saudosistas, gol de Fedato, que foi centroavante do Palmeiras de cabeça, enfim. Então sempre gostei, sempre fui noroestino, e em 89, aí o doutor Reinaldo Galli me convidou, e eu já estava assumindo a presidência da Tilibra, não pude falar não para o doutor Reinaldo Galli, e convidou-me para ser vice-presidente na chapa em que ele estava assumindo. Depois o doutor Galli, depois de um ano, falou, olha, não vou poder continuar e tal. Ele é amor para você. Por favor, vou sair lá continue aí no mandato. Eu acabei cumprindo um ano do mandato dele e acabei, eu já gostava, obviamente, de futebol muito, acabei depois exercendo mais um mandato de 2 anos. Então, fiquei 3 anos à frente do Noroeste, foi bacana. Foi bacana também, super desafio, enorme desafio. E hoje, Norusquinha, difícil fazer futebol. Tá nosso Norusquinha hoje? É dificílimo e hoje eu tenho uma outra visão em relação a equipes de futebol profissional de cidades do interior. Eu acho que o futebol virou um business, um negócio muito grande, né? E para cachorro grande. E é para poucas equipes, para as equipes grandes, né? Eu acho realmente, sei que é uma afirmação um pouco polêmica e tal, acho muito difícil, e acho muito difícil você ser atraente para o público. Porque hoje o futebol não é só difícil do ponto de vista financeiro, mas você concorre com um espetáculo na televisão, não só os grandes equipes brasileiras, como também as internacionais. Você pode assistir o jogo do Barcelona e do Milan na sua casa, confortavelmente, né? Um espetáculo do Bayern de Munique, enfim, de altíssimo nível. Então fica difícil você competir, oferecer um produto de entretenimento. Acho complicado. É uma pena, porque o Norusca também é do coração, né? É super associado a Bauru, é de 1910 o Noroeste, né? Mas você vê que essa dificuldade, que muitas outras equipes das cidades do interior enfrentam essa dificuldade também, porque ficou muito difícil. Quer dizer, futebol é um negócio hoje, enfim, o Corinthians fatura mais de 300 milhões de reais por ano. O Corinthians é o clube que mais fatura no Brasil, quer dizer, então é complicado. Graças a pessoas como o Lucas, que está aqui atrás da câmera. Lucas, corintiano. O fanatismo é cada vez maior, eles são quase que uma religião, o Corinthians virou uma religião. Olha lá, o cara está rezando ali atrás. Difícil. Bom, gente, a família Kolbe, então, vendeu a Tilibra. Eu queria só dar uma retomada nessa questão, porque já estamos indo para o segundo bloco. E durante muitos anos, o Caio foi um alto executivo aí da Tilibra, com uma agenda lotada, atuando em vários segmentos. Hoje tem uma empresa de menor porte, porém brava, é a Chica Brasil. É uma empresa de moda praia chocante, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. E aí eu quero saber como é que ele encarou aí essa mudança de alto executivo para aparentemente uma vida mais pacata, com os filhos maiores. Business volta daqui a pouquinho, não sai daí que tem mais Caio Kolbe para você.
Tchau.